Inclusive, tu falou lá de um jornalista que não queria que fosse pra Band, que não queria que te colocasse na Band, senão tu falou na última vez, só que eu daí... lembro, deu uma treta nisso aí. Só que ele pediu pra tirar o corte, então eu não vou falar. Foi por isso. Esse era o corte. Só que não. Cara, porra, o corte com mais visualização do canal. No canal na época. Daí Nosso canal. Ele me ligou, cara, ele me ligou pra eu tirar. Eu não gosto de falar isso, que me dá até coceira e começa a fazer rec. Então não. Cara, pô. O corte mais bombado do canal. Visualização. Enfim, a justificativa foi cara. Porque ele quer vir aqui falar o lado dele. Falou que que o que tu falou não era bem assim. Não era bem assim, já é diferente de não era, né? Então. Ele tem que falar, Rec, vem aqui e fala o teu lado também. A gente quer ouvir. Ele falou que ele não pode, ele falou que não pode por enquanto ainda em podcast. Eu acho que são coisas que acontecem. E aí, assim como ele tem o direito de achar que não foi desse tamanho, eu tenho o direito do outro lado de achar que foi. Claro, exato. Entendeu? E aí, poxa, e várias pessoas vieram conversar comigo e nenhuma chegou e disse assim, ele não fez. Todo mundo chegava assim, mas foi um pouco diferente. Foi. Entendeu? Mas, cara, é a vida que segue. Sabe que eu tinha, sobre isso, quando eu fui pra Bandeirantes, eu fui contratado e anunciado no mesmo dia do Vianney Calê. Então eu convivi muito, assim, o último mês de vida, que ele ficou um mês só. E acabou falecendo, né? Então convivi com ele, assim, o último mês de vida dele. E, pô, era um cara que eu me criei ouvindo e tal, ele era muito engraçado, né? E aí, a gente chega, o Paulo Brito apresentava um programa lá. O programa do meio-dia. Aí os debatedores eram eu, o César Cidade Dias, o Cláudio Duarte, o Roberto Pauletti e o Vianney Calê. E o Mr. P. Bah. Levaram o Mr. P. Foi uma hora que quando o Meneghetti foi pra São Paulo, quem ficou contratando, se fosse ex-RBS, ia pra lá. Cara, Regina Lima, Ico Thomas... Cara, todo mundo que tu imagina que saiu da RBS, Chris Bart, todo mundo foi pra lá. Valeu. E aí o Brito foi pra lá, cara. E o Brito não tava muito legal da cabeça, porque o Brito saiu da Bandeirantes de uma maneira que ele não queria sair, e aconteceram algumas coisas no meio particular dele, ele tava bem bagunçado, ele me contou isso depois. Só que, cara, eu tô chegando lá, cheio de vontade de organizar, e na Grenal a gente tinha feito uma parada, que rendeu muito, porque isso que a gente tá fazendo aqui, a gente criou lá na Grenal. E era no Facebook, não era nem no YouTube. Bah. A gente começou a fazer as lives, e isso explodiu, só que na época pelo Facebook. E eu cheguei na Bandeirantes e comecei a dar ideia pros caras, vamos botar uma câmera ali, uma câmera... E aí que é aquilo que eu tava dizendo pra vocês, que eu tinha que ter entendido que ali tinha pessoas pra se preocupar com isso, eu não precisava me preocupar. E eu comecei a me preocupar com coisas que não eram da minha alçada. Aí um dia lá, eu disse um negócio, o Brito não gostou, disse outra, a gente quase foi a vias de fato. Mas fora do ar, tá? Sim. Não no ar. Mas assim, faltou um palito. Na verdade, o Brito, graças a Deus, o Brito não levantou, ele ficou sentado. Porque senão a gente teria, seguramente, se engalfinhado ali e tal, que bom que não aconteceu. Aí passou, ficou aquela coisa ruim. Aí, na época, ele patrocinado pela KTO, eu também, a gente chegava nos eventos, né, e não se cumprimentava. Tá bom. Aí tinha na semana que tinha o Paleta Atlântida ali, tinha sempre um jogo, né? Um joguinho. Amigos do Dunga, amigos do Tinga. Aí eu tô sempre na barca ali do Tinga, porque a gente se criou junto. Cara, aí eu tô lá na loja do que o Tinga tinha ali onde tem ali o Viva Open Mall, lá onde tem o Gaúcho Sports Bar. O Tinga tinha uma loja de roupa ali. Aí eu tô ali conversando com ele, daqui a pouco o Tinga vem assim, irmão, cara, tu sabe que eu tenho um negócio pra ajustar com um cara que faz horas, cara, eu vou zerar isso aí com ele. Cara, com o Paulo Brito. Eu disse, também tenho, cara. Eu tava outro dia pensando nisso, coincidência, né? A vida é tão boa, vamos encontrar ele lá e vamos falar isso aí pra ele. Aí tá, passou. Aí chegamos lá, e o Labarte, né? O Labarte tá sempre filmando, tá? O Labarte com aquele jeito dele, né? Eterno boleiro. Encontra Champions League. Aí eu enxergo o Brito assim. E o Brito é muito desconfiado, né? Ele sempre acha que alguém tá falando dele. Aí o Brito me olhou assim, estranho, né? Aí eu disse assim, irmão, vem cá que eu quero conversar contigo. Aí estiquei a mão pra ele me deu a mão, eu cumprimentei ele, puxei ele. E aí quando eu abracei ele, eu fui no ouvido dele e falei pra ele, eu digo, cara, eu tô há horas pra te pedir desculpas aí, porque eu acho que eu exagerei, acho que tu exagerou também, mas, mas a gente tá velho, tu já é avô, eu também já sou, a gente tem os mesmos patrocinadores, estamos sendo nos mesmos eventos, vamos parar com essa bobagem aí, então, se eu errei, eu te peço desculpa. E o Labate tá filmando isso. Né? Que é isso, não sei o que, tarará. E aí ele pegou e disse assim, obrigado, eu tava precisando ouvir isso. Eu tô há horas pra te dizer a mesma coisa. A gente se emocionou ali, se abraçou e tal. Cara, e ele ficou na minha volta o resto do dia, cara. E aí o Tinga foi lá e fez a mesma coisa. Achei aquilo do caralho, assim.
Aí passou no outro dia, o Brito me mandou uma mensagem gigante. Pô, cara, que bom que tu fez aquilo. O Tinga também me procurou. Pô, eu gosto. Aí ele fez uma postagem. Pô, 2 caras que eu respeito e gosto muito. E aí, por erro meu e erro deles, a gente tava afastado. Foi um negócio legal. Tanto que quando vazou, que, cara, tu conta pra um, conta pro mundo, né? Quando vazou que eu tava saindo da RBS, que vazou bem antes, o Brito me ligou, cara. Ele disse assim, bah, meu, se eu puder dizer alguma coisa, não sai. Eu me arrependo até hoje de ter criado a situação que eu criei que acabou resultando na minha saída. Pô, tem um cara talentoso. Pô, fez um carinho do caralho, sabe? E eu disse assim, pô, irmão, muito obrigado, te agradeço muito assim, a preocupação. Poucas pessoas ligaram, que nem tu tá ligando. Mas, cara, eu tô decidido a isso. Eu já armei toda uma situação, eu não vou sair de lá. Pô, mas eu guardei isso com carinho, tá? O Paulo Brito, também teve. Aqui nós tivemos. Eu tive que fazer tem que fazer essa pergunta lá do Bagé. Ah, claro! É que o Bagé teve aqui, no Papo Copeiro. Um dos maiores cortes do nosso canal, quando a gente tava recém começando, assim, de visualização, foi um dos maiores. Foi que tu e o Bagé, vocês tiveram uma treta. Vocês ainda têm essa treta? Cara, o Bagé falou que passa no soco. O período da minha vida de cabeça minha, foi quando eu tava na Bandeirantes. Tudo aconteceu, tudo tava diferente, tava tudo. Foi uma merda. Minha cabeça, eu saí de casa, sabe aquelas as merdas. E aí, tô lá, eu era o âncora de um programa de debate. E Cláudio Duarte, César Cidade Dias. E aí veio o Bagé. E eu acho que meteram uma pilha no Bagé. Cuidado que o Brito quer mandar alguma coisa desse tipo. O Bagé é meio pilhado também. Aí, cara, num dos primeiros programas eu convidei um cara lá pra dar uma entrevista e o Bagé não gostou. E eu depois do comercial, fulano vai falar sobre... É um cara que tava, um ex-jogador que tava com câncer. E eu convidei ele lá pra falar, pra fazer uma vaquinha pra ajudar ele, que ele não tinha dinheiro pra fazer o tratamento. Aí o Bagé deu uma letra lá, e aí, quase brigamos, cara. Aí... Ao vivo? Ao vivo. Não. Foi pro intervalo. Aí eu digo, Bagé, não é assim, não sei o quê. Eu também fui ignorante pra caralho. E aí ficamos uns dias... Ô, Brito, só o pessoal tava falando aqui que ficou pela metade a história ali do Bagé. Se tu puder contar novamente, pessoal, desculpa. Deu um problema. A história do Bagé é que eu, naquela época, tava com a cabeça bem ruim. Cabeça ruim por vários motivos. E tava me adaptando a uma nova vida. Pô, fazia transmissão na Globo, fazia transmissão, era bem quisto pelo pessoal, pelos funcionários, por todo mundo. E tinha uma mídia grande, né? E aí foi uma mudança brusca, porque eu quis, mas teve uma mudança brusca. Então eu tava com a cabeça ruim, quando o Bagé chegou lá, eu acho que ele veio da Rádio Grenal, ou da Guaíba. Pode ter sido Grenal, acho que é Grenal. Tinha um programa de debate que eu era o âncora e nos desentendemos lá, o Bagé e eu e o Bagé. E trocamos umas palavras lá e nos xingamos, aí ficamos uns dias sem falar. E aí... Por causa de um convidado que tu... Um convidado que tu... um convidado que eu tinha convidado lá pra dar entrevista, e o Bagé tava chegando, e eu vim aqui pra falar de futebol, não sei o quê. E ele tinha razão, né? Mas eu tinha convidado o cara. E aí ficamos um tempo sem se falar, e a gente se encontrou um dia aí, e nos fechamos, deu um abraço, e ficamos amigos. Que bom. O Bagé contou aqui pra nós até. Que o Bagé contou até meio emocionado isso. É verdade, é verdade. Ele contou até meio emocionado isso. Que ele falou, quase que eu fiz cagada de brigar. Por bobagem e tal. Gente boa pra caramba. E a gente é dos dois, a KTO tava jogando futebol na beira da praia. E aí, cara, como é que vão ficar inimigo, né, cara? Cara, gente boa. Aí comecei a ligar pra ele e coisa. Mas... Quem foi isso? Boa. Quando o Bagé saiu da RBS... Ele tava no sala de redação e eu fiquei sabendo que iria pedir demissão. E ele falou que tu ligou pra ele. Eu passei por isso. Cuidado, tu vai pedir demissão do sala de redação. Eu não sabia o que ele ia fazer e também que eu teria ganhar, mas não tô dizendo pra tu não sair, só tô te aconselhando a pensar bem. Analisar, tu é comentarista forte do sala de redação, tem isso, tem aquilo, tu vai sair, tu não vai ter mais.
Eu não sei como é que tu tá estruturado de rede social e coisa, entendeu? Só isso. Eu dei um conselho pra ele, né? Ele falou que foi grato a isso mas no fim deu certo pra ele ali. Que no fim deu. Ele entrou nessa potência É. aí, e teve força. E Bagé tá criando um novo baldaço aí gremista, hein? Sim, Tá sim. fortíssimo. Tá muito Muito forte. forte Fortíssimo nas transmissões, no debate raiz, Uhum. enfim. É. E só pra finalizar da RBS lá, e tu tem contato com o pessoal Pedro, Ernesto ainda ou não? É o pessoal A gente lá. se vê nos estádios, né? Ah, O só. Saraiva, meu amigo, Aham. Gustavo Manhago, muito meu amigo. Sim. Não tem nada com... Nada de todos, amizade. Esse tipo, todos. Hã? nada de amizade, assim, é mais se Não, de vê. visitar e coisa, não. Não, Né? sim. Faz 8 anos a gente se afastou. Sim. Mas na RBS também o pessoal não era muito de fazer churrasco junto. É, o pessoal diz que é assim Ah, mesmo. Não é o Eu time. fazia só com a galera do estúdio. Uhum. Esse era eu ir na minha casa fazer churrasco, Ah. um monte de gente do estúdio. Que legal. Esses eram os meus bruxos mesmo. Ô, Brito, e Caçapa, Chico, todos. agora tu, como colorado, tu... Agora como colorado. Não, assumido. Alô, Agora como colorado. gremista! Antes era gremista, agora é colorado. Agora como colorado, assumido, identificado aí pra toda a galera. Tu não pensa em apesar que o teu canal tu tem feito umas lives, mas fazer mais conteúdos assim de opinião? Cara, tem gente que nasceu pra tal coisa e tem gente que não nasceu. Eu não nasci pra fazer, cara. Eu não tenho paciência, não tenho... Não sei fazer YouTube. Não sei. Tem os baldaços, Bagé, vocês que sabem, mas eu não sei. E eu não sei um produto pra fazer, não tenho paciência. Já pensei em fazer um podcast. Uhum. Podia ser com um jogador que jogou aqui, tá lá na Europa, sair, viajar lá, entrevistar o Ronaldinho Gaúcho. Pô, isso é o Sabe? nosso sonho. É o nosso sonho, inclusive, o Ronaldinho. É o nosso sonho trazer aqui. Viajar, entrevistar alguém fora, o Luiz Roberto, o Sim. Galvão Bueno, mas o Duda Garbi já entrevistou todo mundo. Mas ter a perspectiva do Duda, pode ter a tua, igual a gente fala, né? Por mais que o Duda não é um podcast, né? O dele é mais um programa, é mais um talk show, assim, né? Um programa de, programa de entrevista. Só que, mas é uma pegada diferente. O Duda começou a viajar, ele fazia só daqui. Aham. Aí começou a viajar, entrevistar os boleiros lá, os jornalistas de São Paulo, Rio, e aí... Sabe que me parece, assim, conversando contigo, Paulo Brito, é meio parecido com quando eu converso com o Baldaço e com o Meneghetti. Tô meio de saco cheio. Meio de saco Meio que cheio. de saco O cheio. Baldaço também fala. O Baldaço, o Meneghetti, todos falam, eu até podia fazer, mas tá. Mas eu tô 40 anos dentro de estádio, cara. 40, 132 grenais. Mas eu tenho 64 anos. Pedro Ernesto tem 77. O Haroldo tem 80. Haroldo, teve aí. É. Teve aqui? Teve. Aham. Então eu tenho muito. Porra, eu pratico esporte, faço um monte de coisa. Eu tenho muitos anos pra narrar ainda. E tomara que eu tenha. Tu também não brigou com o Haroldo, né? Porque o Haroldo brigou com uma turma. Aí. O O Haroldo tem uma. Mas tu acho que tá de boa com o Haroldo. O Baldasso trabalha pra caralho. É, Baldasso trabalha. Ele tá com o saco cheio, mas faz 5 anos que ele trabalha muito. Muito, né? Pior que é. Porque a jornada ele tem que estar em todas. É verdade. É foda. Tá em todas. É. Eu acho que faltei umas 2 jornadas só. E é o terceiro gauchão que eu tô fazendo pra ele. Mas assim, ó, Acho que como. todos esses tempos eu só faltei 2 jornadas. Imagina. É Como muito jogo. telespectador, eu olharia um programa de entrevista teu, Paulo Brito. Eu olharia um programa de Pessoal, entrevista. Todo mundo já foi entrevistado. Ah, mas eu quero é ver a tu. perspectiva. Quero ver tu entrevista. Igual, por exemplo, vai eu e o Camargo aqui, a gente vai entrevistar o Ronaldinho Gaúcho. Nós fazendo perguntas, a gente vai perguntar coisas que de repente tu não vai perguntar, tu vai perguntar outras. Aí a gente vai ter uma perspectiva mais de torcedor gremista, tu vai ter mais ali da tua experiência, entendeu? Então, tu tem tuas perguntas, a gente tem as nossas, o Duda tem as dele, então eu acho que cada um tem a sua perspectiva, inclusive aqui a gente teve já o Meneghetti 2 vezes, o Bagé 2 vezes, o JB 2 vezes, e teve perguntas diferentes, foi um podcast totalmente diferente. Eu tava me lembrando agora, aquela vez que eu levei o Santana, eu levei o Renato, que o Renato Santana tomou conta, eu fiz uma pergunta pro Renato só. Qual que era? O Renato entrou no estúdio. E aí ele sentou e eu, antes do Santana se atirar, que eu sabia que ele ia se atirar. Eu digo, ô Renato, só encontrou as tuas namoradas todas aqui? Quando ele sentou a bunda, eu digo, ô Renato,
E aí já encontrou todas as tuas namoradas, porque ele tava voltando agora Aham. como treinador. Primeira vez que ele voltou, né, pro Aí Grêmio. eu já encontrou todas as namoradas da tua época, não sei o que. Pô, nem sentei, deixa eu estar falando. Cara, esse episódio tá no Boa YouTube demais. lá, é épico Boa isso aí. demais. É muito bom isso aí. Essa minha linha seria de É muito sacanagem. engraçado. Mas então, Muito é isso que a gente fala, cada um tem uma perspectiva.